Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, meninas, meninos. Boa tarde, pastor Silvio. Que bom tê-lo aqui, nosso grupo. Tenho certeza que será uma tarde maravilhosa, uma tarde abençoada também. Todos que aqui já entraram, que sintam-se bem e sejam bem-vindos para mais um encontro de mães intercessoras. Neste momento, pastor, antes do senhor estar falando, gostaria de estar orando já por ti e por todos aqui no grupo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de mais uma vez poder falar contigo, Senhor. Neste momento, querido Pai, nós apresentamos o pastor Silvio Rodrigues, para que ele possa, Senhor Deus, falar, e eu tenho certeza que cada coração aqui, ó Pai, vai sair feliz das coisas que iremos ouvir também nessa tarde. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado especialmente para nós. Continue com o pastor Silvio, com todo o seu ministério, e também com todas as pessoas que aqui estão neste grupo, que já estão aqui nessa sala, e todos aqueles que estarão entrando logo mais. Continue conosco, que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pastor? Ele caiu? Ele caiu, mas eu acho que ele está entrando de volta. O sinal meu aqui está péssimo. Eu estou em Vitória agora e o sinal está tenso aqui. Eu acho que ele está com problemas no áudio. Pastor, eu acho melhor sem fone, viu? Oi, oi. O meu também estava ruim antes de entrar, eu não conseguia nem entrar, internet fraca. Pastor Silvio? A internet hoje está complicando, está ajudando todos aqui. A internet dele está tendo problema, viu? Oi. Não estamos te ouvindo, pastor.
Só um momentinho, eu vou ligar para ele. Oi. Oi, Adelândia. Oi. Estão me ouvindo? Ei, boa tarde, pastor. Agora sim, que bom, que bom. Que bom estar conosco aqui, viu? Obrigado, querida. É seu momento agora. Hoje me ligou, mas eu não pude te atender, eu estava fora de casa, a internet estava ruim, não deu para te atender. Ou melhor, estou ainda fora de casa. Então, pastor, é o momento do senhor se apresentar. O senhor se apresentar agora, onde mora, casado, família, filhos, seu ministério. Okay. Estamos em quantos aí no momento, quantos 22. Aí na rede? 22. 23. São 22 mulheres. Mulheres. Tem um homem aí também. Tem um... Quem é o macho? Quem é o macho que está aí? Denilson. Pastor Denilson? Tá, não é pastor, não. É um irmão colaborador. Mas pastor também, pastor maravilha. de ovelhas. Isso. Prazer, Denilson. Muito bem, queridas. Eu me chamo Silvio Rodrigues, tenho 59 anos, faço 60 agora, dia 3 de outubro, e estou casado há 24 anos com a Ludmilde, que eu conheci, inclusive, quando iniciei meu ministério. No dia que eu comecei meu primeiro dia de ministério, meu primeiro sábado na igreja, sendo apresentado pela administração do campo, eu ouço uma voz maviosa cantando um hino maravilhoso e eu abri o rosto assim, de ladinho assim do púlpito para ver quem é que estava cantando e vi aquela moça linda de costas. Só vi de costas, cabelo comprido, preto, longo, cintura fina e tal, um conjunto azul que ela vestia, e aquela voz linda. E eu fiquei pensando comigo intimamente, meu pai, podia ser. Eu era solteiro, estava na expectativa. E você não há de ver que foi mesmo? Nos conhecemos Tá ruim, dá para ouvir, não. Seu fone está desligado, pastor. Pronto. Ativou agora? Sim. Agora sim? Ok. Então é isso. E a gente prossegue na nossa lida, atendendo hoje casais, famílias, jovens. Só te ouvimos até o senhor falar que casou com a moça de conjunto azul e nada mais. Então, deixa eu voltar aqui. Então, já andou muito, já, viu? E aí, casei com essa moça. Na época, eu tinha 34 anos para 35 e ela tinha 22 para 23. E de modo que das filhas, vocês não ouviram nada? Eita, rapaz, eu estou falando aqui para o vento. E de modo que hoje nós temos 24 anos de casados e temos duas moças, uma de 23. Até aí vocês não tinham ouvido, não, né? Não. Uma que fez 23 agora recentemente e é enfermeira
e trabalha já num grande hospital aqui em Uberlândia, e a caçula de 19 anos, que é estudante de psicologia e é professora de inglês. A minha esposa é formada em administração de empresas e contabilidade. E hoje ela trabalhou muito tempo na iniciativa privada, trabalhou na área financeira de escolas adventistas, no Hospital Adventista de Manaus, e hoje ela trabalha como funcionária pública. Ela é concursada aqui no IPREMO, Instituto de Previdência do município de Uberlândia. E eu atendo casais, famílias, jovens, e faço seminários, eventos diversos, e trabalho no ministério voltado para a restauração de famílias, de casais e acompanhamento de jovens, especialmente adolescentes. Ok? Ok. Ok. Agora é o seu momento, viu? Fique à vontade. Vou introduzir o texto. Então, está muito bem. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá, Derlândia. Você, a Ivani, Ivana, né? Ivânia, a Ivânia, isso, e todos os demais aí da Sala 57. Eu tenho muita alegria com essa sala. O pastor Wagner Almeida, um amigo pessoal, ele, inspiradamente, orientado pelo Espírito Santo, desencadeou essa relação com as famílias por conta da pandemia, e a pandemia já passou e a sala não passará jamais. Vai permanecer até a volta de Jesus. Tem sido beneficiada, quantas famílias, quantas almas já se entregaram a Jesus através do santo batismo, por meio do trabalho da Sala 57. E o trabalho dessas moderadoras, como coordenadoras, como a Derlândia, Ivânia e outros tantos no exterior, o alcance da sala seja não apenas aos milhares, mas aos milhões de pessoas, porque muitos assistem ao vivo, em loco, milhares, 15, 20 e poucas mil pessoas na madrugada, na manhã. Mas quantos outros milhares não assistem depois no YouTube? Eu mesmo já assisti tantas matérias, tantas participações, testemunhos depois pelo YouTube. Então, eu computo que você pode contar aí, ao longo do tempo, aí, milhares, centenas e talvez até milhões de pessoas que já estejam acompanhando a Sala 57. Louvado seja Deus por isso. É tudo para a honra e glória do Senhor. Muito bem, queridos. O tema de hoje é ser ensinado desde a infância. Começar cedo. O verso para nós iniciarmos a reflexão está em Provérbios 22, versículo 6. É um provérbio bem conhecido, bem prático para todos os pais e professores e pastores. Provérbios 22, versículo 6. Antes, porém, vamos fechar os olhos por um instante e fazer uma oração ao Senhor. Fechemos os olhos e oremos a Deus. Grandioso Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade bendita de podermos nos reunir nesta tarde. Muitos estão na Inglaterra, em outros países da Europa, quem sabe em outros rincões que nós desconhecemos. Muitos estão espalhados pelo Brasil. Por favor, Deus, nos fales ao coração, nos instruas por meio do poder do Espírito Santo. E ao abrirmos a tua palavra, que nós não tenhamos entendimento por nós mesmos, porque de nós não há nada a acrescentar, mas que nós possamos receber luz dos altos céus na pessoa do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Estão me ouvindo todos? A Derlândia saiu, sumiu, não estou vendo. Estou aqui, estou aqui. Todo mundo. Então tá bom. É que você desapareceu, eu pensei que você tinha já desconectado. Mas Não, durante a oração eu fechei a câmera. Mas pode sumir aí, se você quiser fechar, não tem problema, desde que todo mundo esteja me ouvindo, né? Com certeza. Muito bem. Provérbios 26, versículos 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Provérbio que todo mundo tem em mente. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é um clássico da educação adventista, da educação cristã, e faz parte do imaginário, do ideal de todos os pais. Ensinar a criança o caminho que deve andar e na esperança de que quando for velho não se desviará dele. Esse princípio ele não é necessariamente absoluto, não é. Nós ensinamos a criança no caminho em que deve andar. Eu tenho trabalhado com muitos pais traumatizados, extremamente magoados, ressentidos consigo mesmos por causa do desvio dos filhos, porque os filhos se distanciaram do Senhor. E exatamente por conta disso, esses pais vivem traumas tremendos. Eu mesmo sou filho de um pai que viveu esses traumas. Meu pai criou os filhos todos ali, bem justinhos, na igreja, nos caminhos. Todos nós íamos para os cultos. Eu era o caçula, eu sou o caçula, e nós íamos todos para os cultos, e meu pai era extremamente rigoroso. Só que o meu pai, ele errou pelo excesso de zelo. E quando nós educamos crianças nos caminhos do Senhor, nós nem podemos ir para um extremo e nem podemos ir para outro extremo, abrir demais. Porque quando você aperta demais, exige demais, você espreme de tal maneira que acaba escorregando por entre os dedos. É como você apertar uma massa, ela sai pelas frestas dos dedos. Por outro lado, alguns pais traumatizados porque foram criados de maneira muito rigorosa vão para o outro extremo, de criar com muita liberdade, com muita autonomia, e acabam todos também escorregando. O ideal é criar dentro de uma concha, trazer aqui, olha, bem protegido, mas também com autonomia, com liberdade para pensar e escolher. Porque é assim que Jesus nos educa, é assim que o Espírito Santo trabalha conosco, é assim que Deus age conosco desde o início. Ele avisou para o casal edênico, olha, não mexam nessa árvore aqui, esse fruto aqui é da árvore da ciência e do mal. Vocês podem usufruir de todos, mesmo menos desse. E ele ainda disse a consequência, olha, se comer desse fruto, vai experimentar a morte. E a morte não é uma coisa boa, vocês não vão gostar. Pronto. Jesus alertou, orientou, falou, mas também deu liberdade. E tanto deu liberdade que eles foram lá e cometeram a torpeza, caíram no engodo satânico e foram provar do fruto proibido. A educação da criança, Sr. White diz aqui no livro Orientação da Criança, logo no início do capítulo 11, ela diz a obediência, começar cedo a obediência à autoridade paterna. Deve ser inculcada na infância e cultivada na juventude. Nós vivemos uma crise, essa é a grande realidade. Vivemos uma crise de autoridade paterna. É uma crise generalizada. Há inúmeras ramificações dessa crise, mas a da autoridade paterna é dramática, é crucial. Há filhos que estão fazendo, como dizia minha mãe,
gato e sapato dos pais. Isso tem sido um transtorno gravíssimo para a sociedade. Gravíssimo. Lembro de uma história de uma moça, uma jovem, uma família desfeita, na verdade. Restaram a mãe e os filhos. O pai se divorciou, foi embora. Uma família de uma denominação cristã, ortodoxa, em Brasília, numa classe social elevada, nível classe média alta, e essa família, essa moça de 19 anos na ocasião, ela fazia aniversário e o namorado chegou para visitá-la e cumprimentou a mãe dela, o irmão menor, e os dois ali na sala ouvindo música, tudo muito normal. E a mãe, um dado momento, chegou na sala e disse para a filha: minha filha, eu vou sair com o seu irmão, mas daqui a meia hora você vá lá na cozinha e desligue o forno, porque eu estou assando um bolo lá. Desligue o forno daqui a meia hora. Aí ela disse: sim, mãe. E quando a mãe saiu com o irmão e eles se sentiram sozinhos, à vontade, eles começaram a desencadear um processo de carícias pesadas, impróprias. E em dado momento, quando eles estavam ali no clímax, ela se lembrou, num lampejo, do bolo e que tinha que ir à cozinha para desligar. E aí um pediu para o outro ir e, finalmente, os dois foram juntos, do jeito que vieram ao mundo. E foram juntos à cozinha para desligar o forno. E o percurso foram aos beijos e abraços. E quando eles acenderam a luz da cozinha, todo mundo: parabéns para você. A mãe, o irmãozinho menor, os amigos dela, o padre da paróquia, vizinhos, pessoas, colegas da escola, todo mundo preparado para fazer uma surpresa de aniversário dela, e ela aparece naquele estado. Constrangimento total. A mãe ficou numa vergonha tão grande que ela mudou-se de Brasília para Goiânia para poder fugir daquela situação vexatória. O fato é que nós estamos vivendo esse quadro: filhos falsos, filhos enganosos, porque há uma crise de autoridade. E a crise de autoridade paterna já começa exatamente por causa do desajuste. O índice de divórcio, o índice de separação, o índice de desacerto de pais, o mau testemunho dos pais, isso tudo vem de uma contracultura. Desde quando houve a Revolução Feminista, no final da década de 50, para início da década de 60, até os dias de hoje, nós vivemos esse confrontamento, essa dificuldade imensa de acerto, de coerência na educação dos filhos. Por fim, nós ouvimos agora, mais recente, essa famigerada ideologia de gênero, que só vem também para destruir as famílias, sexualizar as crianças e criar um questionamento sobre a estrutura da instituição familiar, da instituição do casamento. Portanto, esse sentimento de educar a criança desde pequeno a respeitar, a obedecer às autoridades, é um princípio divino, essa educação, essa formação. Isso não garante, como eu já disse, que as crianças, quando chegarem lá adiante, não vão se desviar de caminho algum, não. Eu tenho conhecimento de pais que foram coerentes e foram amorosos e educaram, e, no entanto, um ou outro filho se desviou dos caminhos do Senhor. Mas isso não quer dizer que seja um caso perdido. Esses jovens, essas pessoas, elas não perderam
nunca perderão aquilo que lhes foi ensinado na sua infância, na sua primeira infância. E isso vai ser recobrado pelo Espírito Santo em dado momento, e eles retornarão ao seio do Senhor. Muito bem. Desde os primeiros anos, diz a Sr. White, as crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais e acatar-lhes a palavra e a lhes respeitar a autoridade. Eu sou do tempo, Silvio, eu sou do tempo que a mãe falava, chamava, a gente respondia, senhora mãe. O pai chamava, senhor. E se não tivesse esse senso de obediência, de reverência para com os pais, era observado com rigor. Hoje eu tenho 2 moças em tempos modernos e minhas filhas me chamam de senhor, me tratam de senhor, tratam a mãe de senhora. Nunca se ouve aqui em casa uma filha se dirigir ao pai ou à mãe de você, ou querendo tratar como se fossem iguais. Não é assim. Hierarquia doméstica, da hierarquia do lar. Isso sem arbitrariedade, sem autoritarismo, absolutamente. Com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, mas com firmeza, com disciplina, não errem. E errando, devam sentar no orgulho e não retornar para pedir perdão. Muito pelo contrário. Pais que voltam aos filhos para dizerem, olha, meu amor, me perdoe, eu errei com você, eu usei um tom errado, usei a palavra errada, me perdoe, eu errei e tal, ou coisa que o valha, isso dignifica a posição do pai, da mãe. Pais que saibam também reconhecer quando erram. Mas, voltando ao texto da Sr. White, ela diz que uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência. Antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. Isso, irmãos e amigos queridos, especialmente a nós pais, isso requer uma lei muito importante, que é a lei da referência. Filhos precisam ter referência, precisam ver nos pais uma postura, uma atitude que justifiquem a sua obediência. Pais que se sacrifiquem por amor aos filhos. Porque tem pais que se sacrificam e depois ficam chantageando os filhos, alegando o que fizeram, o que deixaram de fazer, isso e aquilo. Isso não é um caminho bom. Pais assim se fragilizam, se debilitam moral, emocional e psicologicamente. É preciso ter muita consistência, postura, atitude. É muito bom quando filhos veem pais orando, veem pais estudando a Bíblia, assistem os pais pregando e sendo coerentes com a sua pregação, veem os pais no dia a dia, na luta, na honestidade, na postura sincera, na fidelidade. Filhos que veem pais sendo fiéis nos dízimos tenderão a ser fiéis também. Filhos que veem pais separando regularmente a oferta planejada, eles também tenderão a adotar essa prática. E sem contar que os pais também devam ensinar, falar aos filhos sobre essa necessidade de companheirismo, de afinidade para a relação com Deus. Isso é determinante também. Um pensamento aqui da Sr. White, ela diz assim, olha, antes que a vontade própria se torne forte, porque há um momento em que a vontade própria se torna forte, um estágio da vida que o máximo que pai e mãe podem fazer é um aconselhamento, sem esperança de que ouçam necessariamente o conselho, por causa da força da vontade própria. Poucos pais, ela diz aqui, começam suficientemente cedo a ensinar os filhos a obedecer. Geralmente se permite à criança estar 2 ou 3 anos à dianteira dos pais, que se abstêm de discipliná-la
pensando que é nova demais para aprender a obedecer. Queridos, isso é um ledo engano. Olha que a Sora White escreveu isso há quanto tempo? Mais de 150 anos. Nós olhamos por esse ângulo, com dó. Eu me lembro da minha filha mais velha, a Rebeca Júlia, ela pequenina, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2, não, menos de 1 ano, 11 meses para 1 ano, ela andava com um tamburetezinho de plástico dentro de casa, arrastando o tamburetezinho, e com uma mamadeira, uma chuca de água de coco. E você não há de ver que, em dado momento, ela ali com aquela mamadeirazinha na mão e o tamburetezinho, e ela em pezinha escorando no tamburete e derramando a água de coco no tamburete. E eu olhei para ela, eu estava ao telefone atendendo alguém, eu falava com a pessoa e observando a minha filha na sala. A sala tinha 2 ambientes e eu observando a minha filha. Quando eu olhei que ela estava derramando água de coco, eu acenei para ela: não pode, não pode. Ela então parou na hora. E quando eu volto a atender a pessoa, estou aqui distraído, conversando, ouvindo e atendendo, eu procuro a menina na sala e não acho. Quando eu ando na sala, procuro, havia um sofá atravessado, quando eu olho, ela está atrás do sofá, abaixadinha, derramando água de coco e ainda com a linguinha para fora, ali. Ou seja, 1 ano de idade, já com esse senso da falsidade, de engano, de engodo. Olha, isso é original do quê? Do pecado. Ela não tem malícia, uma criança de 1 ano, não tem malícia, não tem maldade, não faz aquilo calculando a maldade. Ela faz instintivamente. Então, não se engane. A criança precisa ser disciplinada desde cedo, desde bebezinha. Não pode deixar que ela domine o ambiente. Quanto mais ela vai se ambientando com os adultos e percebendo as fragilidades de cada qual e as reações de cada qual, ela vai se sobrepujando, dominando a situação. Completando o pensamento da Sora White, mas em todo esse tempo, o eu se está tornando cada vez mais forte no pequeno. A cada dia se torna, para os pais, tarefa mais difícil conseguir o controle da criança. Por isso é que tem que ser muito cedo. Porque, do contrário, se deixar passar, especialmente aqueles primeiros anos, de 0 até 4, 5 anos, aí gera um transtorno gravíssimo dali para frente. Muito bem, queridos. Eu não sei exatamente, Aderlândia, quanto tempo eu tenho para expor para vocês algum pensamento. E, se você Fique puder à vontade, me orientar, pastor. eu fico agradecido. Fique à vontade. Posso? Então tá Pode. bom. Então se prepare. Você está num sofá confortável? Pode esticar no sofá, esticar as perninhas, porque o capítulo é longo. Pois Mas é. não, Eu vou estou ser mudando de sensato. posição aqui porque a internet está bem ruim. Aí eu não estou em casa, estou na casa dos outros. Aí eu estou procurando um local melhor. Fique à vontade. Pensando no seu sofrimento, eu vou abreviar, tá bom? Não vou delongar tanto que você... Mas estou tranquila, moço. Tem um sofrer. poltrona na frente aqui, tem almofadas aqui, tem... Está tranquilo. Então tá bom. Então tá bom. Muito bem. A obediência aos pais leva à obediência a Deus. Sabe por quê? Porque Deus já criou o ser humano com esse sentimento de referencial. O primeiro elemento que a criança conhece não é Deus. O primeiro elemento que ela conhece, quem é? O pai, a mãe. Então, ela precisa de referencial. O primeiro elemento que ela conhece é o pai e a mãe. Eu me lembro quando minhas filhas nasceram, desculpe eu dar o exemplo pessoal, não me leve a mal, mas a experiência de cada qual é que é conhecida da gente, né? A gente não vai saber a história dos outros. Mas quando eu lembro quando minhas filhas nasceram e eu acompanhei os partos delas e eu estive presente em todo momento, e em todos os partos eu vi a criança nascendo, foram partos de cesárea, minha esposa ela não tinha
reflexos do nascimento, ela não tinha, um dado do organismo dela, não sentia dor nenhuma. Então, para evitar que a criança fosse asfixiada, tinha que nascer por cesárea. E aí, quando a criança nasceu, eu vi a criança nascendo, pegou a criança, ela chorou, vi que estava bem, levou. E aí eu acompanhei todo o procedimento com a mãe, a retirada da placenta, a sutura e etc, etc. Nos 2 partos, eu trabalhei dessa forma. O primeiro referencial dessas crianças, das minhas filhas, dos filhos da Aderlândia, da Ivânia e de todos nós pais, primeiro referencial, primeiro a mãe, que é o ambiente de geração, e o segundo, o pai, dentro de uma sequência natural. E outra coisa que eu quero frisar, hein? Os pais não queiram concorrer com as mães. É tolo o pai que queira concorrer com a mãe, porque a mãe, ela está muito tempo na frente do pai. Ela gerou as emoções que ela teve no transcurso da gestação, o filho absorveu, sentiu. A função de um bom pai, de um bom parceiro, um bom pai, um pai que ama e que cuida, é propiciar para a mãe um período de gestação extremamente favorável, em que ela não se aborreça, não se chateie. Eu, por exemplo, desculpe mais uma vez citar o meu exemplo pessoal, eu costumava, sob a orientação da minha esposa, eu não tinha isso de mim mesmo, tive dela. Eu usava o óleo de amêndoa na barriga e nas pernas, nos seios, exatamente para evitar estrias. De certa forma, eu olhava muito para o meu interesse pessoal, mas, concomitantemente, tinha também a minha relação, a minha interação com a mãe, que refletia em quem? Na criança. Ela ouve, ela sente, ela capta toda a energia. Então, a função de um pai no processo gestacional é propiciar o melhor ambiente possível para a mãe, porque essa criança vai ser gerada num ambiente extremamente favorável. Isso é muito importante, isso é determinante. Essa participação é fundamental. E a partir do momento que a criança nasce, que ela vem para o seio da mãe mamar, ela conecta-se mais intensamente, ela sai do ambiente acolhedor do útero para o ambiente acolhedor do seio. Olha só quanta vantagem que a mãe tem em relação ao homem. Eu às vezes, penso que, para equilibrar um pouco as coisas, a mãe devia gerar e o pai devia amamentar, para poder ficar mais equilibrada e a afinidade com o filho. Mas não, aprove a Deus deixar tudo com a mãe. A mãe gera, a mãe amamenta, a mãe fala, a mãe acaricia. Então, a criança cria um apego com a mãe, que é um apego, uma relação que não tem concorrência na Terra. Não tem pai que concorra. Você compreende? O pai continua sendo aquele elemento protetor, aquele indivíduo que transmita segurança para a mãe, segurança para o filho, para a filha, para o ambiente doméstico, aquele pai cuja voz ressoe sempre de forma acolhedora, apaziguadora, amistosa, carinhosa, amorosa, para gerar nos entes esse sentimento de proteção, de um ambiente bom, de um ambiente agradável. Esse processo de obediência aos pais parte desde essa ocasião, desse tempo. Entrou nesse processo de relacionamento interpessoal, pronto. Aí, pai e mãe começam a trabalhar juntos para propiciar para os filhos o sentimento de obediência, de honradez, primeiramente aos pais, e os pais legando isso aos filhos de obediência a Deus. É um processo progressivo, crescente. Satanás, ele conseguiu quebrar essa cadeia, ele conseguiu.
Ele conseguiu desde a primeira família na Terra, quando ele jogou um irmão contra o outro, a ponto de um irmão matar o outro. Isso tudo provocou traumas terríveis. Por quê? Um filho enterrar o pai, na velhice especialmente, é absolutamente normal. Chora-se, mas é normal. Agora, um pai enterrar um filho é absolutamente anormal. E Adão e Eva experimentaram isso. Foi um dos traumas terríveis da consequência do pecado. Muito bem. A Sra. White tem um trecho aqui que ela diz que apenas o obediente entra no céu. E ela diz o seguinte, que pais e professores impressionem a mente das crianças com o fato de que o Senhor os está provando nesta vida para ver se lhe obedecem com amor e reverência. Os que aqui não forem obedientes a Cristo também não lhe obedeceriam no mundo por vir. E ela completa assim, olha, se pais ou filhos forem algum dia recebidos festivamente nas mansões do alto, sê-lo-ão porque aprenderam neste mundo a obedecer aos mandamentos de Deus. Agora eu quero recorrer com vocês, rapidamente, para concluir o nosso pensamento, eu quero recorrer a vocês a um jovem adventista, um jovem obediente aos mandamentos, aqui em casa, viu, Aderlândia? Eu quero que você fique tranquila, porque aqui em casa, a minha esposa e minhas filhas, elas dizem que a minha voz faz com que elas durmam. Às vezes, a minha esposa pede que eu leia para ela poder dormir. Enquanto eu leio, ela vai dormindo em voz alta. Então, se você dormir aí, não é estranho para mim, não, viu? Fique tranquila. Pode. Isso, pega uma almofadinha aí e relaxa. Vou dormir não, pastor, fica tranquilo. A Ivânia também, qualquer outro aí que quiser dar uma cochiladinha, fique tranquilo, eu vou compreender. Mas eu quero fechar com vocês lembrando o seguinte, um jovem nascido num lar adventista, um lar cristão adventista, obediente aos mandamentos de Deus, muito fiel, muito zeloso, aquele garotão assim, certinho, todo certinho, excelente filho, obediente aos pais, fiel, aprendeu a fidelidade, aprendeu tudo dentro dos conformes e praticou durante esse período da vida dele. Foi para a faculdade, excelente aluno, olha, orgulho dos pais. Quem era pai de moça, mãe de moça, olhava para aquele rapaz e dizia, oxe, esse é o genro que eu sonhei, que eu pedi a Deus. E esse rapaz, ele se tornou bem-sucedido, além do que ele era de uma família já bem estruturada financeiramente, mas ele conseguiu despontar também no mundo dos negócios e tal, e foi ficando cada vez mais próspero. Um dia, esse rapazinho se deparou com Jesus. Isso está relatado em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. E ele se aproximou de Jesus e disse assim, olha, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Percebam que quando ele faz essa pergunta para Jesus, esse rapaz que teve uma estrutura muito boa, que se cumpriu na vida dele, Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança o caminho que deve andar e, quando for velho, não se desviará dele. Ele foi crescendo nesse caminho, foi educado nesse caminho e não se desviou. Estava na igreja, firme. E quando ele faz essa pergunta para Jesus, bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele estava na expectativa de que Jesus olhasse para ele e dissesse assim, nada, porque você já é perfeitinho demais. Jesus olhou para ele e disse assim, você guarda os mandamentos? Ele, desde quando eu era pequeno. E você é fiel na mordomia, é temperante, tudo certinho. Pergunta para minha mãe, meu pai, pergunta para as pessoas, eu sou todo certinho. O que é que eu tenho que fazer de bom ainda?
E Jesus olhou para ele e disse assim, olha, te falta uma coisa. E aí vocês conhecem bem a história. E ele ficou passado, né? Pensando ali rapidamente o que poderia ser. Porque na mente daquele rapaz, ele já era nota 10. Ele já era certinho demais, porque ele relacionava as coisas boas que ele fazia. Ele relacionava quão certinho ele era. E o referencial para aquele rapaz eram os outros jovens que não eram tão certinhos. Eram as outras pessoas que erravam, que falhavam. Quando nós usamos pessoas como referência, nós começamos a nos ver muito certinhos. Mas quando nós olhamos para Jesus continuamente, nós vemos cada vez mais a nossa realidade como pecadores. Jesus olhou para aquele rapaz e disse, olha, uma coisa te falta. Vai lá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, divida com os pobres lá, e siga-me, que você vai ter um tesouro no céu. Ele nunca teve um vislumbre do que é o tesouro no céu. Nunca teve. Ele sempre vislumbrou os tesouros da terra. E o diferencial que eu quero ponderar com vocês hoje, mães e eventualmente algum pai que esteja nos acompanhando nesta tarde, é que nós temos que inculcar na mente de nossos filhos os tesouros do céu. Almejar faculdade, trabalho, conquistar bens, adquirir bens, tudo isso é louvável, mas nós precisamos fazer com que nossos filhos, nossos queridos todos, se apeguem aos tesouros do céu, se envolvam com as coisas do céu, porque o próprio Jesus disse que é onde a traça e a ferrugem não corroem, e é preciso que nós tenhamos esse senso de que o que precisamos legar aos nossos filhos é o desejo pelas coisas que sejam do alto. Eu quero encerrar para vocês lendo Colossenses capítulo 3, que diz assim, olha, no primeiro verso, diz assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Versículo 3, para findar. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então vamos instruir nossos filhos e a nós mesmos, vamos nos disciplinar, pensando nas coisas do alto, almejando as coisas do alto, esvaziando-nos cada vez mais dos anseios, dos apegos das coisas aqui da terra, tirando a avareza do coração, a paixão pelo dinheiro, pelo status, pelos bens, por isso, por aquilo, e nos deixando levar pelo Espírito Santo para almejarmos as coisas de cima. E vamos dar esse legado para os nossos filhos, essa oportunidade, aquilo que teologicamente a gente chama de benefício da dúvida, que cada um possa se fortalecer no caminho das escolhas, andando no caminho da bênção, fazendo as escolhas melhores. E se porventura, eu quero dizer aos pais, ouçam bem o que eu vou dizer a vocês, se porventura algum filho, depois de adulto, depois de já estruturado, mesmo tendo sido educado nos caminhos do Senhor, tendo sido ensinado a andar nos caminhos do Senhor desde pequeninos, tendo sido educado, criado no seio da igreja, lá na frente fizer alguma escolha que não seja apropriada, que seja infeliz, isso faz parte do processo. Não é motivo para nenhum pai se descabelar, nenhuma mãe se angustiar, de forma alguma. Deus tem formas diversas de resgatar aqueles que são seus. Infelizmente, o jovem rico, aqui de Mateus capítulo 19, ele fez uma escolha infeliz e não teve volta. Jesus o amou, Jesus o quis no seu ministério, mas ele não aceitou a proposta de Jesus. Ele virou as costas e foi para as suas riquezas e para os seus bens e renunciou às riquezas e às maravilhas do céu. Que hoje nós possamos sempre escolher Jesus, pensar nas coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, amar as coisas do alto, ansiar por elas, tomar tempo meditando, orando, clamando a Deus pelas coisas do céu e vivendo aqui na terra
sabendo que nosso tempo aqui é uma passagem. Ainda que dure 70, 80 anos, é uma passagem, é muito pouco diante da eternidade que nós temos logo ali. Que Deus abençoe a cada uma de vocês como mães, Deus abençoe a cada um de vocês como pais, que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos fortaleça nesse caminho árduo de sermos referência para os filhos, de sermos uma voz que clame no deserto e que faça com que a família se junte cada vez mais aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Foi um prazer falar a vocês. Ei, pastor, obrigado aí por sua participação com a gente. E Foi um antes do prazer. senhor orar, para finalizar, o senhor tem alguns minutinhos? Talvez tenha alguém que tenha alguma pergunta, resposta. Fique à O senhor vontade, eu estou à pode disposição. falar sobre o seu canal também, viu? Pois não. Estamos com um canal, Silvio Rodrigues 7, número 7, é um algarismo, número 7. Silvio Rodrigues 7, no YouTube, Mensagens de Esperança. São sermões, são reflexões e meditações diárias. É um canal denominacional, é voltado para o mundo cristão, especificamente baseado nos nossos ensinamentos e com muitas reflexões em torno do pensamento da senhora White, das expressões dela, e também um pouco do meu contexto de atividade também como coach, como teólogo, como educador. Eu também tenho formação na área de História, sou licenciado em História, então todo um contexto, todo um arcabouço para poder instruir, ensinar, educar, tudo bem editado, bem trabalhado, para a honra e glória do Senhor e para ajudar as famílias. Então, Silvio Rodrigues 7 é o meu canal. Estou aberto a perguntas, quaisquer aí que queiram fazer, estou à disposição, tenho tempo sem nenhum problema. Hoje é feriado aqui no Brasil e nós estamos tranquilos. Né, Aderlândia? Você está de folga aí, né, querida? Estou. Que bom. Estou aberto a perguntas, fique à vontade. Se houver alguma. Vai, Denilson. Amém. Boa tarde, pastor Silvio. Boa tarde. Uma alegria receber esse ensinamento seu aí. Obrigado. E parabenizar aí quem está na frente aí do grupo por essa visita sua aí, de grande riqueza para todos nós, né? Louvado seja Deus. Obrigado. Estive assistindo tudo, atento, e queria apenas colaborar mais para somar do que para questionar. Eu vejo a sua época, eu tenho 55 anos, eu acho que temos uma pouca diferença de idade, né? Estamos juntos aí. Eu tenho 55, sou de 66. Sou de 62. Isso. Na minha época, nós éramos instruídos, eu, no caso, eu sou de uma família de 19 filhos e se criou 14. E eu sou o caçula dos homens. Você fala de onde? Você fala de onde, Denilson? Natal, Rio Grande do Norte. Opa! Natal. Você anotou aí, anotou o meu canal aí, Denilson? Anotei. Silvio Rodrigues 7, hein? Entra 7. Lá no YouTube, se inscreva. 7 é numeral? É número, algarismo 7. Tá? Entra lá e se inscreva para acompanhar o nosso trabalho. Amém. Então, assim, num dia de 24 horas, na minha infância, eu passava, no mínimo, 18 horas, e eu vou trazer um pouquinho para baixo, umas 4 de escola. Então, sobrava 14 horas com minha mãe e meu pai. Porque eu passava aí 8 dormindo, ou 6 horas dormindo. Mas nos dias atuais em que nós estamos vivendo, eu vejo um complicador para a juventude de hoje, para as crianças de hoje, que é essa questão do pai e da mãe estar no mercado de trabalho. Então, vem uma pessoa para cuidar. Isso aí foge àquela liga, né? Que eu recebi, que você recebeu, os cuidados, os carão, a chinelada,
para organizar você. Hoje em dia, a tecnologia que está substituindo o pai, substituindo a mãe, ao tempo que deveria ser dado. Verdade. Então, eu vejo hoje com muita preocupação essa relação criar liga. Porque se tem uma coisa que doeu em mim uma vez, foi eu ficar ausente do meu pai 3 dias. 3 dias. E uma coisa que eu mais amava, e amo até hoje, mas a palavra, eu amo muito mais do que tudo hoje, era jogar futebol. E naquele 3º dia de ausência do meu pai, quando ele passou na praça, onde eu estava jogando, eu dei um chute na bola para longe e corri atrás do meu pai. E abracei. Então, eu não vejo essa mesma intensidade dos filhos de hoje em relação ao seu pai. Eu não vejo a mesma intensidade em decidir um filho uma noite na UTI com o pai dele ou uma noite de festa, eles correndo para a festa. Deixa eu só fazer um parênteses rápido para você, Denilson. É o seguinte, hoje, Denilson, nós temos uma concorrência extremamente desleal. Houve um período que foi a televisão, hoje é a internet, é o TikTok, é o Quai, é o Instagram, é o Face, é não sei o quê, etc, etc. Você entendeu, Denilson? Ou nós estamos vivendo num mundo tecnológico. Nós, pais, precisamos criar um novo arcabouço na relação com os filhos, porque isso tudo que você está dizendo é real, mas só que nós estamos numa dinâmica muito diferente daquela que nós tivemos no nosso tempo. Quando eu entrava de férias, eu era criança, pequenino, de férias da escola, meu pai, que era carpinteiro e trabalhava fazendo currais em fazendas dos outros, fazendo currais, fazendo cercas e tal, ele me levava consigo e eu passava com ele 30 dias das minhas férias lá na fazenda dos outros, morando numa cabana que meu pai fazia de pioneiria. Meu pai era um desbravador tremendo. Fazia uma cabana de pioneiria e nós dois ficávamos lá dentro e comíamos bolo solado e tal, tudo na maior alegria. Pede para um filho hoje ir com um pai para passar 30 dias desse jeito. Não quer. Você compreende? A primeira pergunta é, tem Wi-Fi lá? Se não tiver Wi-Fi, não serve. Você compreende? Então, nós estamos vivendo uma outra geração, num outro contexto, e nós precisamos criar processos adaptativos. Não adianta você, como pai, eu como pai, exigir de um filho o mesmo grau de relacionamento, de afinidade, de apreço que te houve lá atrás. Hoje, a concorrência é atroz. Hoje é muito forte. Nós temos que ter esse senso. O meu sogro, por exemplo, lá na chácara dele, lá no sul do Pará, um lugar muito bonito, paradisíaco e tal. Mas, para ficar bom para eles e também para quem visita, colocaram internet lá. Pronto, virou um atrativo. Agora não tem dificuldade nenhuma de ir para a chácara do sogro, porque tem internet lá. Então, nós temos que nos adaptar, temos que nos ajustar. Muita coisa hoje, nós pais temos que renunciar. Não adianta a gente querer a mesma atenção dos filhos que nós, como filhos, demos aos nossos pais no passado. Você compreendeu? Hoje nós temos que ir mais aos filhos também. Não podemos só esperar que eles venham. Temos que ir mais a eles, dialogar mais, conversar mais, abraçar mais. Doar tempo para eles, né? Isso. Acompanhe, Denilson, algumas reflexões nossas, as meditações, que eu tenho falado muito aos pais, dando o exemplo de Davi como um pai que não foi presente, não foi um bom pai, o exemplo de Jó, que, em contrapartida, já foi um excelente pai. Está lá. Assista lá que você vai gostar, viu? Silvio Rodrigues 7. Se inscreva. Eu quero ver sua inscrição hoje ainda, acabou. Tá bom. Abraço, obrigado. Espalha aí no Rio Grande do Norte, aí, pelas igrejas, pelos lugares todos. Tá bem, meu amigo? Não paga nada, é de graça, viu? De graça, não paga nada. Só vai receber, com a graça de Deus.
Muito bom, bem, obrigado. irmão Denilson, é isso mesmo. Mensagem maravilhosa, viu? Amém. Mais alguém? Tá todo mundo sem problema, graças a Deus. É, desse jeito. Claro que alguém Mas começa depois... a falar, Denilson, aí começa todos, né? É. Isso é igual a carro quando tá pegando no arranco. Tem que dar um empurrãozinho, aí a carreta vem atrás. É verdade. Pois Mas é, era mas Mas tempo olha, bom, né? mas olha, queridos, vocês podem também, se vocês acharem por bem, podem anotar o meu número de WhatsApp. Anotem o meu número de WhatsApp e qualquer eventual questionamento, pergunta, um acompanhamento, alguma orientação, darei com o maior prazer pelo WhatsApp, sem nenhum problema. Responderei vou todas as deixar aqui no perguntas chat, pelo viu, WhatsApp. pastor? Tá bem, querida, pode deixar aí. Quem quiser anotar em particular, pode fazer contato comigo. Quiser entrar na minha linha de transmissão também, para receber vídeos, receber comentários, mensagens do Espírito de Profecia e tudo mais que eu posto regularmente, eu também terei prazer em replicar entrando na minha linha de transmissão. Amém. É isso aí. É bênção. Muito bom. Você é membro da igreja aí no Rio Grande do Norte? Sou. Hoje eu faço parte da igreja que foi aberta dentro do escritório da Missão Nordeste aqui em Natal, que é Olha, distrito de o Nova pastor, Parnamirim. o presidente aí ainda é o pastor Jason? Jason? Não, Jason? não, não. Não é mais Jason, Jason não? saiu e tem outro agora, o nomezinho dele ainda... Só estei uma vez, ainda não decorei o nome dele. Otami, um nomezinho assim. Jason foi para outro estado já. E o nosso pastor também foi embora agora tem umas 3 semanas, pastor Jacques Ricardo. Ele foi para Florianópolis. Jason eu conheci, trabalhamos juntos em tempos passados. Foi muito bom o tempo que ele passou aqui. O presidente da União aí, Moisés. em Recife, Moisés Moacir, não. foi meu Moisés colega da União, né? Da União. Foi meu colega de sala de aula, inclusive. Obrigado, Moisés. Aderlândia. Ela Muito colocou aí meu contato aí na tela. Volta a colocar novamente aí, Aderlândia, para dar tempo para as pessoas anotarem, por favor, querida. Mantenha mais tempo um pouquinho. Coloco sim. Tá? Quando é que vem o Natal? Meu Fugiu aí a internet. Meu amigo, quando houver um convite... Rapaz, não falta convite, não. Falta convite, não. Faltou um 9 lá, viu, Adelante? Quando vier 9, Natal, 9... ó... Quando vier por nossa capital, entre em contato conosco aqui para fazer a pregação lá na Bel Cabral, que é na igreja lá dentro da Missão Nordeste. Tá certo, meu amigo. Oportunamente. Não vá fazer como Jonas, não. Não faça como Jonas, não. Chegar em Natal e correr, não. Para outro lugar, não. Venha primeiro lá pela Bel Cabral. Isso lhe condiciona uma carta direto para o céu depois, hein? Ô, glória! Nada insistindo. Tá muito bem. Muito bem, queridos. Olha, perguntas, como disse o Denilson aí, o pessoal fica um pouco tímido, retraído assim de público, mas quem quiser fazê-lo depois em particular, responderei com prazer. Quero dizer que foi um prazer enorme para mim poder participar com vocês. Espero ter correspondido à expectativa. Esse formato eu não sei exatamente como atender à expectativa de vocês, estou aprendendo, mas fico muito grato pelo convite, viu? Foi bem. Nós que agradecemos, querido. Posso fazer a oração, Aderlândia? Pode. Então tá bem. Então oremos a Deus. Grandioso Deus e amado Pai, nós como pais temos incumbências tremendas que nos foram dadas por Ti
para educarmos nossas crianças nos teus caminhos, nossos filhos, porque um dia, quando Jesus vier, ele requererá de nós, pais, cada um de nossos filhos. E nós queremos apresentá-los diante de ti, Senhor. Sabemos que o trabalho é árduo, a conspiração contra a família é infernal, é diabólica. Ela está em todo lugar. Mas, por favor, Deus, uses de misericórdia para conosco, para com pais e mães, para com as famílias que nós representamos, para com os nossos filhos, desde os pequeninos até os mais velhos, que todos sejam abraçados pelos teus anjos, sejam abraçados pelo Espírito Santo, de tal maneira que nós possamos ter pés firmados sobre a rocha. E nós, como pais, possamos ser uma referência positiva, maravilhosa para os nossos filhos, como exemplo, Amém. como referência para a glória do Senhor e para a salvação da nossa família. Amém. Guarda-nos em teus braços de amor, lava-nos de todo o pecado, perdoa-nos, fortaleça-nos, derrames uma porção especial do Espírito Santo sobre todo esse grupo que nos acompanha nessa transmissão. Que todos sejam alvos da tua bênção. Aqueles que estão aqui no Brasil, aqueles que estão na Inglaterra ou em qualquer outro lugar, que todos sejam, nesta hora, alcançados pelo teu braço poderoso e sejam mantidos sob teus cuidados e preparados para o encontro glorioso com Jesus Cristo. Continues abençoando, ó Deus, a Sala 57, o pastor que conduz esse trabalho, o Wagner Almeida, todos os outros pastores que o auxiliam voluntariamente, todos os outros pastores que participam, direto ou indiretamente, dessa sala, todas os coordenadores, todos os operadores, que todos sejam ungidos pelo poder do Espírito Santo. E realmente nós possamos viver tempos de reavivamento espiritual, porque o mundo está em treva, mas é preciso que as luzes sejam tiradas debaixo dos esconderijos e colocadas no alto, para que brilhem, para que apontem o caminho como faróis, para que as pessoas sinceras conheçam que há Deus em Israel e que muito em breve o nosso Senhor Jesus estará voltando a essa terra. Dá-nos a tua paz, a tua bênção. Nós oramos gratos e felizes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Um grande abraço, queridos. Um abraço.